E nesse dia eu não fiz planos, eu só me rendi e disse: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Eu preciso ser constante, me ajuda. E eu me derramei. E a partir daquele dia, eu consegui. Mas não foi porque eu fiz grandes planos naquele dia, é porque eu realmente rendi o meu coração ao Senhor. E eu comecei a buscar a presença do Senhor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia para poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra. Sou grata ao Senhor por vocês que têm me acompanhado. Eu recebo mensagens no WhatsApp, encontro com pessoas que falam que estão me acompanhando. Eu fico tão feliz. Vocês estão em minhas orações. Gratidão a vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar uns salmos com vocês, que é um salmo que fala muito ao meu coração. Eu não lembro exatamente o dia que eu li esse salmo e ele saltou aos meus olhos e tocou profundamente ao meu coração, mas eu lembro que de uns 5 anos para cá, sempre esse salmo está vindo à minha mente, que é o Salmos 27 e o verso 4, que fala assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ô, gente, antes de eu continuar, vai fazer um pouquinho de barulho. Eu tô gravando do lado de fora hoje e a pista passa pertinho aqui, então faz barulho na pista. Vocês me perdoam o barulho, passa caminhão às vezes aqui, moto barulhenta e faz barulho. Mas vamos continuar. Gente, esse salmo é um salmo de Davi. Davi ele vai começar dizendo, nos primeiros versos, assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele tem tanta certeza que o Senhor é a luz e a salvação dele, que ele vai fazer uma pergunta. Eu vou ter medo de quem? Eu vou ter medo do quê? Se o Senhor é a minha luz, se ele é a luz que ilumina o meu caminhar, se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor é aquele que salva eu de todos os perigos, de todas as adversidades. Depois ele vai dizer: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele está afirmando: o Senhor é a força da minha vida. Ele é a minha força em tempos de doença. Ele é a minha força em tempos de ansiedade, de depressão, de pânico. Eu vou ter medo do quê? Eu vou me recear do quê? O Senhor, Ele é a força da minha vida. E em nome de Jesus eu começo dizendo para você, comece a declarar a palavra. Agora há pouco eu li um livro e o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração. E eu fui ler o livro e confirmou para mim, porque no livro contava um testemunho de uma mulher que ela foi curada mediante a ela citar a palavra. E o que ela citava era: o Senhor é a força da minha vida. Enquanto ela profetizava, enquanto ela citava a palavra, ela foi sendo curada. Ela foi curada de uma febre reumática que se desenvolveu durante uma gravidez de risco. Ela desenvolveu isso e o Senhor a curou. Quando ela começou a citar a palavra é poderosa. Nós precisamos citar a palavra. Ela pode nos mudar, ela pode não, ela nos muda, ela nos transforma. Quando a gente pega um versículo e começa a declarar, comece a declarar a palavra, comece a declarar a palavra mediante a essa depressão que você tem enfrentado, mediante ao pânico, a ansiedade. Um dia eu vou contar para vocês o que eu enfrentei recentemente, depois que eu tive as meninas. E muito das minhas coisas, das minhas guerras internas, eu venci citando a palavra. Eu passava horas durante o dia meditando em um versículo e citando em voz alta, e eu ia vencendo os pensamentos ruins. Há poder nessa palavra. Essa palavra é poderosa. E Davi, ele tinha uma confiança tão grande que Deus era a luz e a salvação dele, que Deus era a força da vida dele, que ele não tinha medo, ele não receava. E aí ele vai falar:
Quando os meus adversários, quando os malvados, meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Experiências que ele viveu. Ele viu a mão do Senhor derrotando os inimigos que se levantavam contra ele. E aí chega no verso 3 que vai falar: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É uma convicção tão grande que Davi tem de que Deus é a salvação dele, de que Deus é digno de total confiança, que a guerra se levanta. Imagina uma guerra se levantando contra nós. Nós vivemos em um país que não existe. Agora eu estou falando de guerra física mesmo, do que a gente vê lá fora acontecendo em outros países. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso, né? Imagine essa guerra se levantando contra nós. Será que nós teríamos essa ousadia para dizer isso? Porque às vezes as guerras que se levantam contra nós são batalhas terríveis, são batalhas espirituais, mas não são como essas daqui que Davi está dizendo, de você ter que lutar pela sua própria vida, né? Para defender a sua casa, a sua família. E Davi está dizendo que mesmo assim ele confiaria no Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma confiança maior no Senhor. A nossa confiança está muito rasa. Eu falo isso por mim. Essa palavra, ela fala comigo. E eu falei esse começo para a gente chegar no verso 4, que é o que eu li, que vai falar: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Apesar de todas essas tribulações que Davi estava passando, a gente lendo aqui, a gente vai entender que ele está num momento de levantes contra ele. Ele provavelmente está sendo perseguido. Mas ele vai começar dizendo no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Vai mostrar a prioridade do coração de Davi. A prioridade dele era a presença do Senhor. É por isso que ele confiava tanto no Senhor, porque ele buscava aprender. O verso 4 vai terminar dizendo, na verdade, vamos ler o verso inteiro. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quando ele buscava habitar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a formosura do Senhor. Nessa contemplação da formosura do Senhor, não é só sobre o aspecto físico do Senhor. Nessa contemplação, você enxerga com olhos espirituais. Você não enxerga só o Senhor, a beleza do Senhor, você enxerga o caráter do Senhor. A gente começa a enxergar a grandeza de Deus, a bondade do Senhor, a agradabilidade do Senhor. A gente vê tudo de bom que o Senhor tem com olhos espirituais. É mais, a gente não vai conseguir olhar só com esses olhos carnais. E quando Davi contempla essa formosura do Senhor, ele aprende. E aí ele queria contemplar a formosura do Senhor e aprender. Ele começa a aprender sobre tudo que o Senhor tem para nos ensinar. O Senhor tem tanto para nos ensinar. Há tanta coisa dentro dessa palavra para nós, mas nós não queremos. Nós queremos coisas fáceis. Eu falo por mim, quantos anos eu falo que eu vivi, gente, sendo frequentadora de igreja por alguns anos. Eu me perdi dentro da igreja. Eu simplesmente ia aos cultos, mas eu não tinha vida secreta com o Senhor. Eu não tinha meu momento de devocional com o Senhor. E quantas das vezes eu comecei, eu ia num culto e a palavra do Senhor tocava o meu coração e eu dizia: não, agora eu vou. Agora eu vou me apegar ao Senhor, eu vou orar todo dia, eu vou ler a palavra do Senhor todo dia. E eu começava com aquela empolgação. Só que evangelho, servir ao Senhor, não é sobre emoção, é sobre constância. A gente vai na casa do Senhor em alguns momentos, a gente é tomado pela emoção, nós somos feitos de emoções, só que no dia a dia a emoção não vai sustentar. No dia a dia nós vamos precisar da graça do Senhor, nós vamos precisar todos os dias estar ali nos pés do Senhor clamando. E aí eu pensava que ia ser a emoção que ia me levar. E tem dias, gente, que você não vai estar com vontade de orar. Tem dias que você não vai estar com vontade de ler a Bíblia. Tem dias que a gente vai chegar na presença do Senhor para orar e a gente não vai sentir presença nenhuma, não vai ter nada de espetacular. Vai estar você, a Bíblia e o joelho no chão, a boca no pó e não vai ter nada. Você não vai sentir nada. Só que é constância. A gente precisa
todos os dias estar ali orando e buscando. E por conta de eu não sentir essa presença em alguns dias, eu desanimava. Eu queria estar ali todos os dias chorando, quebrantada, e não é assim. Não é assim todos os dias. E eu desanimava. E eu voltava lá para a estaca zero, daquele desânimo de novo, daquela frieza espiritual. E até que o Senhor, ele foi tocando no meu coração, ele foi destravando muitas coisas dentro de mim. E eu lembro que em 2021, 2021 eu acredito, né, que foi o segundo ano da pandemia, né? Eu acredito que no começo do ano de 2021, eu lembro de um dia que eu tava arrumando a casa, e eu arrumava a casa rápido, gente. Por quê? Porque quando o Benjamin dormisse, o Benjamin era pequeno ainda, ele tinha 3 anos, ele estava para fazer 4 anos. Quando eu terminava de arrumar a casa e ele dormia, porque ele dormiu até bem grande, ele dormia de dia, eu ia assistir filmes, séries. Sempre amei assistir filmes e séries. E isso era uma distração para mim. Por muito tempo foi uma distração. E eu lembro que nesse dia eu comecei a assistir um filme que eu queria muito assistir. E quando eu comecei a assistir esse filme, eu senti que tava tudo esquisito naquele filme, mas eu não parei, eu continuei. E de repente eu senti uma voz interior, o Espírito Santo falando comigo: desliga essa TV e vem para minha presença. E eu, assim, assustei, desliguei a TV, mas não fui orar, não fui ler a Bíblia. E eu peguei o celular. E nessa época eu ainda tinha Instagram, eu ainda acessava o Instagram, não postava nada, só ficava lá, distraída com coisas que não levam a lugar nenhum. E eu comecei a passar o dedo. Gente, não tinha nada ali, nada. E aquilo foi me dando uma angústia, uma ansiedade, eu passando o dedo. E quando vê a voz de novo falou: vem pra minha presença. E, gente, nessa hora eu assustei. Eu larguei o celular correndo. Eu falei: não, não é coisa da minha cabeça. Eu larguei o celular e eu me prostrei, gente. E eu comecei a orar. E nesse dia o Espírito Santo tocou muito em mim. Eu lembro que foi um dia muito marcante. E a partir daquele dia, gente, eu comecei a me despertar realmente. Gente, peraí, porque tem um bichinho indo na frente da câmera. Eu vou tirar ele, gente. E a partir desse dia, eu comecei sem emoção mais. Eu comecei a ser constante. Eu ia ler a Bíblia, eu não fiz grandes planos, porque nas outras vezes eu fazia planos. Não, a partir de agora eu vou ser diferente. Eu vou, e eu vou conseguir, e eu vou orar, e eu vou fazer isso, e eu fazia planos. E nesse dia eu não fiz planos, eu só me rendi e disse: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Eu preciso ser constante, me ajuda. E eu me derramei, e a partir daquele dia, eu consegui. Mas não foi porque eu fiz grandes planos naquele dia, é porque eu realmente rendi o meu coração ao Senhor e eu comecei a buscar a presença do Senhor. Eu acredito que esse texto aqui surgiu nesse ano que eu comecei a ler muito esse verso: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Porque eu realmente comecei a pedir pela presença do Senhor, que eu queria conhecê-lo intimamente, que eu não queria viver uma vida rasa, que eu não queria viver só em frequentar um culto de domingo, mesmo que eu era frequente na igreja, mesmo que eu nunca me desviei da igreja, mas eu olho para mim, a Elisandra de uns anos atrás, e era como se eu fosse uma desviada dentro da igreja, porque eu não tinha relacionamento nenhum com Deus. Gente, não basta ir no culto. O relacionamento é dia a dia, é diário. É íntimo, é contínuo, é ativo, é todos os dias na presença do Senhor, clamando e suplicando. E o Senhor continua falando muito ao meu coração sobre as distrações, como nós temos nos distraído com tudo. A nossa rotina já é puxada. Eu, gente, não trabalho fora. Eu dou graças a Deus por isso. Eu fico em casa. Eu tenho oportunidades, mas a minha rotina é puxada, é muita coisa. Imagine vocês que trabalham fora. Eu creio que tem muitas mulheres, homens que vão me assistir. Vocês trabalham fora. E aí chega em casa, tem que dar atenção para o filho, para a esposa, tem janta para fazer, tem roupa para lavar. E aí o que ainda vai fazer? A gente vai perder tempo.
com redes sociais, com séries, com filmes, que não é pecado, gente. Não é. Mas se você tem, assim como eu, algo que queima dentro do seu coração, que você deseja realmente conhecer o Senhor, você vai ter que escolher. O Senhor vai te pedir. Você vai ter que renunciar. Recentemente aconteceu algo comigo, gente. Eu tive que renunciar a um grupo de WhatsApp por direção do Senhor. Porque as pessoas do grupo eram ruins? Não, são minhas amigas. Mas estava me distraindo. Foi para um tempo, e o Senhor falou ao meu coração, esse grupo foi para um tempo, ele te ajudou muito em um processo. Louve a mim pela vida das suas amigas, mas agora eu te peço, me dá. E eu tive que sair, foi muito difícil para mim. Se nós queremos viver, conhecer realmente o Senhor, nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós mais gostamos. O Senhor vai te pedir algo, ou Ele já está te pedindo, e essa palavra vai ser uma confirmação que você vai ter que renunciar. Se você tem feito orações ousadas, me usa, Senhor. Eis-me aqui, me capacita, me envia. Quero fazer sua vontade, quero viver seus propósitos. O Senhor vai te pedir renúncia. Você vai ter que renunciar. O Senhor deseja. O Senhor está pronto para te usar. O Senhor está pronto para derramar sobre a sua vida. Mas tem coisas que não combinam mais. Não combina mais com a sua vida. Não combina mais. Filmes, séries, redes sociais, não é pecado. Mas elas nos distraem totalmente do propósito. Você pega para ver uma coisa, quando vê, já passou horas e você tá ali olhando aquilo. E provavelmente você não se lembra de nada depois daquilo que você leu, do que você viu. Mas quando você vai para a palavra do Senhor, produz em você, em mim, coisas eternas. Essa palavra é uma fonte que jorra para a eternidade. Não cessa, não para. O Senhor tem muito para fazer na sua vida. Mas busque ao Senhor. Que o Senhor seja a sua prioridade. Que o Senhor seja a nossa prioridade. Que a gente contemple a formosura dele, a beleza dele, que a gente aprenda com ele. Jesus vai dizer: aprendam, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Nós vamos aprender humildade e mansidão onde? Se não for com o Senhor. Nós vamos aprender isso nas redes sociais. Nós vamos aprender isso em filmes, em séries. Não tem isso, gente. Tudo que a gente vai ver hoje é deturpado. Tudo errado. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero ler para finalizar. Já ficou longo, né, gente? Eu quero ler o Salmo 84. E o verso 10, que vai falar assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. Porque mais vale um dia em teus átrios do que 1000 outros em outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Um dia na presença do Senhor. O salmista está falando, um dia. Um dia na presença dele. Vale mais do que mil outros dias em qualquer outro lugar. Tendo qualquer outro prazer. Um dia é melhor. E aí ele vai falar, prefiro estar à porta da casa do Senhor. Só na porta da casa do Senhor. O Senhor tem tanto. Não é que ele não está querendo o todo que o Senhor tem para nós. Não é isso. Mas é que ele vai dizer que ele prefere estar na porta do que habitar nas tendas da impiedade. É melhor estar na presença do Senhor. Só ali na porta. Porque nós vamos acessar a porta, é um lugar de passagem. Se eu estou na porta é porque eu vou acessar algo maior do que habitar em um lugar que só tem prazer carnal, que só vai trazer satisfação carnal momentânea, mas que é pecaminoso, que vai trazer consequências eternas para mim, consequências terrenas também, mas eterna, a morte sem Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos focar
em buscá-lo, em desejar viver na presença dele. Mais vale um dia na presença dele do que 1000 outros longe dele. Eu gostaria de orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia. Se você é desviado da presença do Senhor, e isso aqui não é sobre religião, gente. É sobre viver realmente o evangelho. É sobre se derramar realmente na presença do Senhor. É sobre aceitar a Jesus como Salvador. É sobre dizer: Jesus, eu reconheço que tu morreu, que tu desceu dos céus e veio a essa terra e se entregou por mim. Eu reconheço. Eu reconheço e eu te aceito como meu Salvador. Eis-me aqui a minha vida. Eu sou do Senhor. É sobre reconhecer. É sobre confessar com a boca. Amado Pai, a tua palavra foi dita. Eu te louvo por nos dar uma palavra tão poderosa. Eu te louvo por tudo que tu fez por nós, por ter morrido na cruz, por ter me salvado. Obrigado, Senhor, por ter renunciado ao céu de glória por um tempo e vindo a essa terra, morrer em nosso favor, morrer em nosso lugar, porque era a cruz que nós merecíamos, mas o Senhor se entregou por nós. Obrigado. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que entrega a sua vida a Ti. Eu oro agora por essa pessoa que se rende ao Senhor. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Sela ela, Senhor. Sela ela. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, preencha todos os espaços dentro do coração dela. Senhor, eu oro agora por todos aqueles que entenderam o Teu convite de renunciar às distrações. Eu oro a Ti, Jesus, por todos aqueles que precisam confiar mais no Senhor, assim como Davi, Senhor, confiava em Ti. Eu oro e clamo a Ti por confiança. Ensina-nos a confiança. Senhor, ensina-nos a Te amar, assim como Davi te amava, como Davi te desejava. Senhor, Tu era a prioridade do coração de Davi. Ah, Jesus, como nós precisamos. Como nós precisamos, Jesus, nos voltar a Ti totalmente, nos rendermos. Senhor, eu oro e clamo a Ti nesse momento, por todos que estão ouvindo. Que haja cura nos corações. Que haja, Senhor, conforto nos corações. Que haja alegria nos corações. Esse é o meu pedido e desde já eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado por você que me acompanhou até o final. Deus abençoe você. Se você quiser compartilhar essa palavra, compartilha com alguém. Abençoa a vida de alguém. Deus abençoe.